Então vamos lá, meninos. A gente parou nessa parte aqui da efervesção, ó. Parando na parte aqui do Joblot, certo? E aí, continuando a nossa aula de origem da vida, tá ela aqui, ó. O experimento de Joblot, que é o processo de efervesção, né? Vou desativar o som aqui para a gente continuar. E aí, ó, o que o Joblot fez? Ele pegou, ferveu, né, o caldo nutritivo, que era feito aí à base de restos de animais, de plantas, né, de comida, e viu que se fervesse o quê? Aberto, esterilizava o caldo nutritivo. E que se deixasse aberto, depois de uma semana, voltavam aí os micro-organismos, né? O que o Joblot fez? Ó, fechou aqui, vedou o frasco, ferveu aqui, né, o caldo nutritivo, e a partir do momento que ele ferveu fechado, ó, ele deixa em repouso durante um dia, né? Deixa de repouso aqui, né, 24 horas esfriando, deixa em repouso fechado uma semana, destampa, leva aqui ao microscópio do Levenoyek, né, e observa que realmente não tinha micro-organismos nenhum, ou que a margem de micro-organismo era muito pequena. O que ele percebeu? Que fervendo, fechado o frasco, esterilizava o caldo nutritivo. Ó. E aí a contaminação não era, né, o ar, como fechado, né, estava o frasco, o ar não vinha aqui e não contaminava o caldo nutritivo. Não contaminando o caldo nutritivo aqui, o que acontece? A vida não vinha do caldo, e vinha sim do ar que entrava aqui para dentro do recipiente. Então ele faz esse experimento aí. Beleza. Então esse é o experimento de Joblot. E o Joblot não era um gastronomista, ele não era um naturalista, né? Ele era um gastronomista. Aí ele vem aqui e faz esse experimento dele aqui. O que não comprova nada muito bem ainda não. Agora que vai vir esse embate aqui, ó. O Needham versus o Spallanzani. E aí o que acontece? É o caldo nutritivo de novo, ó. É a efervesção. E aí aqui agora vai ter umas diferenças de experimento, né? E aí vamos lá, ó. Primeiro vamos ver o que o Needham faz aqui, ó. O Needham chega aqui, o Needham, lembrando que é defensor da abiogênese. Para Needham, o caldo nutritivo aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele forma vida. A vida que surge aqui, os micro-organismos que surgem aqui, ó, vem do próprio caldo nutritivo. E para Spallanzani, não. A vida, né, que surge aqui dentro do caldo nutritivo, ela vai surgir a partir disso aqui, ó, da entrada do ar, né, até aonde? Até o caldo nutritivo. E aí, como os micro-organismos são pequenos e leves, eles vão entrar aqui para dentro desse caldo nutritivo aqui e vão encontrar no caldo nutritivo, né, alimento para se multiplicar, para se reproduzir, para, né, se desenvolverem aí dentro desse caldo nutritivo aqui. Ó. Fechou? Agora, o que ele vai fazer aqui? Vamos pegar primeiro aqui o Needham. Ele veio aqui, ferver o caldo nutritivo, né? E vai ferver o caldo nutritivo, ó, durante por volta de 30 minutos. Enquanto que o Joblot e o Spallanzani vão ferver o caldo nutritivo durante 1 hora. E o Needham fecha o caldo nutritivo, o vidro, o recipiente contendo o caldo nutritivo, ele fecha ele com o quê? Com rolha, com cortiça, né? Vai fechar aqui com rolha, com cortiça, e você sabe que rolha e cortiça, o que ela tem? Furos, o que permite o ar entrar. Então ele vem aqui e ferve durante o quê? 30 minutos, deixa descansar por 1 semana fechado, destampa ao final de 1 semana, destampa aí o que, né, os frascos que ele vedou com rolha, coleta aqui o caldo nutritivo, leva ao microscópio. Quando ele leva ao microscópio, o que acontece? O caldo nutritivo está lotado de vida. O que ele fala? Ó, tá vendo? Eu fervi o caldo durante 30 minutos, usei um vedante que é a rolha, e outra coisa, ó, fervi 30 minutos, passou 1 semana, destampei o caldo nutritivo aqui, tirei a rolha e estava lotado de vida. Então eu esterilizei o caldo, não deixei aí o que, né, o ar entrar e surgiu vida. Então a vida vem realmente do caldo nutritivo, através do seu princípio ativo, através da sua força espontânea, né? Através do princípio o que, né, ativo e através aí da força vital que o caldo tem de produzir vida. E aí beleza. Aí vem o Spallanzani e faz o mesmo experimento. O que o Spallanzani faz agora? Vai pegar o caldo, vai pegar os frascos e vai ferver os caldos nutritivos dos frascos. Só que o Spallanzani, ele faz isso aqui, ó. Ele vai ferver o caldo nutritivo
com que vai, né, vedar o recipiente que contém o caldo nutritivo através de quem? Ele vem aqui e derrete o gargalo. Ó. Ele aquece o vidro aqui do caldo nutritivo, pega esse vidro aqui, derrete, né, o gargalo, fecha o gargalo aqui do próprio vidro, com o próprio vidro, deixa ferver durante 1 hora, e deixa o quê? Descansando, resfriando e descansando durante 1 semana. E aí, depois de 1 semana, ele vem aqui, quebra os gargalos de todos os frascos aqui, né? Coleta o caldo nutritivo, leva ao microscópio. O que aconteceu? Não tinha vida nenhuma. Não existia presença de nenhum micro-organismo. Aí ele fala assim, ó, tá vendo? Eu fechei os frascos e não deixei o quê? Entrar o ar. Não deixei entrar o ar porque eu usei o próprio frasco. Eu não usei cortiça porque ela é perfurada, tem poros e permite deixar o ar. E aí eu fervi 30 minutos, 1 hora, e 1 hora é suficiente para esterilizar o caldo. Então, o caldo não forma vida. A vida vem do ar, né? E aí os micro-organismos entram aqui dentro do caldo nutritivo, se multiplicam aí dentro do caldo nutritivo e acabam aí se reproduzindo. Então, uma vida vem de outra pré-existente. Então, ela não vai vir através de caldo nutritivo nenhum. Ela não é formada por princípio ativo ou força vital. Ela vem, do quê? É do ar que transporta esses micro-organismos. E aí, dentro do quê? Do recipiente aqui dentro do caldo nutritivo, vai usar o caldo nutritivo aí apenas para o quê? Para se multiplicar, e aí usa como meio de cultura. Aí o Spallanzani propõe isso. O Needham vem e rebate, fala, não, senhor, você o quê? Eu fiz o mesmo experimento e é o caldo nutritivo que forma a vida. E aí, se é o caldo que forma a vida, ó, eu também aqueci durante meia hora, 30 minutos, vedei com rolha e depois joguei 1 semana, destampei e tinha vida dentro do caldo nutritivo. Então, é o caldo que forma a vida. Ela não vem do ar, não, mesmo porque eu fechei. Aí o Spallanzani rebate, né? Primeiro que você ferveu só 30 minutos. É insuficiente para esterilizar toda a vida que tem aí o quê? Presente no caldo nutritivo. E quando você usa rolha, o que acontece? A rolha permite o ar entrar com os micro-organismos que vão se multiplicar dentro do caldo nutritivo e no final vai ter vida. Então não vem a vida do caldo nutritivo, ela está vindo do ar que está contaminando o seu experimento. Só que isso aqui, aí fica esse embate, um brigando com o outro para saber quem está certo ou quem está errado. E desse embate, adivinha só, quem vai sair vitorioso? O Needham. Por que é o Needham que sai vitorioso aqui? O Needham vai sair vitorioso desse embate todo aqui, porque isso aqui, ó, ele fala o seguinte, né, o Spallanzani rebate que ele usou aqui rolha, né, e rebate aqui também porque ele ferveu só 30 minutos. Ele fala não, ó, o Needham fala, eu fervi só 30 minutos porque o quê? É o tempo suficiente para esterilizar. E se eu ferver mais de 30 minutos, o que acontece? Eu acabo com o princípio ativo. Eu acabo com a força vital que está presente aqui o quê? No frasco. Então não vai surgir vida porque se eu ferver mais de 30 minutos, eu vou matar a capacidade que o caldo tem de formar a vida. Aí o Spallanzani fala, mas o caldo não tem isso. O caldo não tem esse princípio ativo. O princípio ativo que está tendo aí é que está entrando o ar e está o quê? Contaminando. Ele fala, não. Outra coisa, eu usei rolha de propósito. Você que fechou o frasco hermeticamente, você que fechou o frasco com o próprio vidro, o que acontece? Fechar com o próprio vidro, você está impedindo, né, de entrar o ar dentro do quê? Do frasco, e por isso que está surgindo, por isso que não está surgindo vida, porque você está impedindo o ar de entrar aí dentro. O Spallanzani fala, não, mas é exatamente isso. Eu não quero que entre ar dentro do frasco, porque o ar está contaminando. O Needham fala, não, tem que deixar entrar ar, porque deixando entrar o ar aí, no ar tem o oxigênio. E o oxigênio é um gás importantíssimo para a multiplicação da vida. E aí, como Spallanzani não era um cientista, o Spallanzani era aí o quê, né? Um monge, né? E aí o que acontece? Spallanzani não consegue rebater isso. A importância do oxigênio para a sobrevivência dos micro-organismos. Então, ó, desse embate aqui, ó, entre o Needham e o Spallanzani, quem que sai vitorioso? O Needham, o John Needham, porque ele fala que o quê? Que 30 minutos é suficiente para esterilizar o caldo e não acabar com o princípio ativo, e para fechar o frasco tem que usar rolha, para deixar entrar o quê? O ar
dentro do frasco e o ar contém o oxigênio, que permite à vida que se desenvolver. Como Spallanzani não era um cientista, ele não entendia a importância do oxigênio. Então, desse embate aqui, ele sai derrotado. Só que fica essa briga, né? Vai ficar essa briga quase um século, né? Para saber quem está certo. Se é realmente o Niederhan ou se é realmente o Spallanzani. E aí, o que acontece? Para acabar com isso, o que surge aqui? O experimento de Pasteur, o pescoço de cisne, tão famoso aí, né? Então, Pasteur aqui, em 1860, segunda metade do século XIX, o que ele vem propor aqui? Ele vem propor esse experimento aqui, para o quê? Para provar de forma definitiva a biogênese, né? Porque o Niederhan, ele fala da importância do oxigênio e fala da importância aí do quê, né? De ferver o caldo nutritivo. Só que ferve só 30 minutos, né? E aí o que? O Pasteur vem aqui e monta esse experimento aqui que é célebre e muito importante, né? Então vamos embora lá no pescoço de cisne aqui no experimento de o quê? De Pasteur. O que o Pasteur faz? Primeiro que ele tem que derrotar o Niederhan em duas coisas. Ele não pode fechar o gargalo dos seus frascos e outra coisa, né? Ele tem que ferver durante 1 hora, porque realmente 1 hora é o período de esterilizar o frasco. Então ele está com duas metas aí o que difíceis. E como ele não pode fechar o frasco, o que acontece? O ar vai entrar pelos frascos e vai contaminar. O que ele imaginou? Ele pegou aqui, né, os seus né, recipientes e o que acontece? Pegou os recipientes com o quê? Com um gargalo longo. Os recipientes aí o quê? Gigantes, com gargalos gigantes. Aí ele enche os seus o quê? Frascos com caldo nutritivo. Né, contendo aí resto de planta, resto de alimento. Aí ele vem aqui e faz isso aqui, Ele derrete os gargalos do seu frasco, fazendo isso aqui, criando curvas dentro do frasco. Ele imaginou que se fazendo essas curvas aqui, ele criaria um filtro. Ele deixaria o quê? O ar entrar para dentro dos recipientes, mas não deixaria os micro-organismos entrarem para dentro do recipiente. Não deixaria os micro-organismos entrarem em contato com o caldo nutritivo. Então ele vem aqui e dobra os gargalos, aquece os gargalos e dobra, e aí o que acontece, né? Para diminuir a chegada dos micro-organismos aqui, Os micro-organismos para ele, né, seriam aí o que? Ficariam nas dobras do gargalo aqui que ele o que confeccionou. Então vamos embora lá ver se dá certo. Então ele pega o que, né? Os frascos, né? Enche de caldo nutritivo, pega aqui, retorce o que, né? Os gargalos, por isso que chama pescoço de cisne, fica parecendo o pescoço de um cisne, os gargalos. E aí pega esses o que recipientes e o que acontece? Aquece ele com o quê? Com o gargalo retorcido. Aqueceu, né? E aí, né? Vai aquecer durante 1 hora. Ele acreditava que o Spallanzani estava certo, então ele vem aqui, aquece durante o quê? 1 hora o caldo o quê, né? Nutritivo aqui. E faz isso aqui, Pega, aquece durante 1 hora, né? Um recipiente contendo o caldo do que é nutritivo. E o que acontece? Deixa em repouso. E aí ele vai deixar em repouso aí o que acontece, né? Após aí mais ou menos o que? 1 semana. Deixa descansando durante 1 semana, resfriando e descansando 1 semana. Aí ele vem aqui e faz o quê? Quebra os gargalos dos recipientes, né? Quando ele vem aqui quebra o gargalo dos recipientes, depois de 1 semana, ele pega, coleta o que? O caldo nutritivo e leva ao microscópio. E aí já é o microscópio do Robert Hooke, né? Aquele que tem 2 lentes e é iluminado aí, com feixe de luz. E aí o que ele observa? Observa que não tem o que? Micro-organismos. Que não tem nada aí o que? Dentro desses o que? Desse caldo nutritivo. Ele fala, tá vendo? Então eu fervi durante 1 hora, né? E o que acontece? O meu gargalo filtrou o ar, né? Deixou o ar entrar, deixou o oxigênio entrar dentro do que? Do frasco e não houve formação de vida. Então o caldo nutritivo não forma vida. Se o caldo nutritivo não forma vida, né? A vida estava vindo de onde? Do ar, né? Do ar que entrava aqui para onde? Para o interior, né? Do que? Do caldo, e a vida se multiplicava aí. Como o meu gargalo filtra o ar, deixa entrar o oxigênio, mas não deixa entrar os micro-organismos, não houve a formação de vida. Então a vida não vem do caldo nutritivo.
A vida vem de outra pré-existente e ela estava sendo transportada pelo ar que contaminava o caldo e aí esses micro-organismos se multiplicavam aí dentro desse caldo nutritivo. Beleza. Aí o que acontece? Ele vai e repete o experimento, né? Lá na Real Sociedade Francesa, lá, né, de Ciências. E aí lá ele repete. Aquece durante o quê? 1 hora, deixa os frascos descansarem 1 semana, vai lá, quebra os frascos, coleta o quê, né? Gotas de cada frasco, ele fez isso com 30 frascos, leva ao microscópio e o que acontece? Não tem nenhuma forma de vida. Ele fala, tá vendo? Ó, o meu gargalo filtrou o ar, deixou o oxigênio entrar, sem problema nenhum, mas filtrou os micro-organismos, por isso que eles não se multiplicaram e não formaram aí dentro. Então, os micro-organismos não vêm do caldo, e vêm sim do ar, e são transportados sim pelo ar. Aí os caras falaram, não, peraí, tá tudo certo aí, você deixou o ar entrar, você deixou o oxigênio entrar, tá tudo certinho, beleza. Mas tem um problema errado no seu experimento. Você ferveu durante o quê? 1 hora. E 1 hora o que acontece? Você acabou com o princípio ativo de formação de vida do quê? Do caldo nutritivo. Aí o pastor fala assim, então quer dizer o seguinte, esses gargalos que eu estou deixando aberto depois do meu experimento, se eu for embora e passar 1 semana e voltar, quer dizer que nesses caldos aqui não vai ter vida mais, mesmo aberto? Os caras falaram, não vai ter vida aí mais, porque você esterilizou, matou o princípio ativo. O que o pastor faz? Fala, não, peraí então, deixa os frascos aí abertos, os que eu quebrei, e aí vocês estão falando que não vai formar vida nunca nesse caldo, porque eu matei o princípio ativo fervendo 1 hora, certo? Os caras falaram, certo. O que o pastor faz? Deixa os frascos abertos durante 1 semana, volta. Depois de 1 semana, o que ele vai lá e faz? Coleta o caldo nutritivo, leva ao microscópio, está lotado de vida. Aí ele ainda fala, né? Eu não destruí o princípio ativo do caldo. Eu não destruí a força vital, mesmo porque ela não existe. A vida veio porque eu deixei aqui os frascos abertos, a vida estava presente no ar, os micro-organismos são transportados pelo ar, contaminaram o caldo nutritivo e a partir da contaminação do caldo nutritivo, o que aconteceu? Houve a formação de vida aí dentro dos recipientes, dentro aí o quê, né? Do caldo nutritivo. Então o Pasteur, com esse experimento aqui do pescoço de cisne, o que ele comprova? Definitivamente a biogênese. Né? O Red já tinha comprovado a biogênese do ponto de vista o quê? Macroscópico. Mas o que acontece? O Pasteur vem aqui agora com o pescoço de cisne e comprova a biogênese do ponto de vista o quê? Microscópio de uma forma geral, né? Ele comprova definitivamente que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo pré-existente. Fechou, meninos? Agora tem uma dúvida. Aí o Pasteur prova que toda vida vem de outra pré-existente. Se toda vida vem de outra pré-existente, aí os caras perguntaram para o Pasteur, né? Pasteur, se toda vida vem de outra pré-existente, só um minutinho aqui, ó. Como é que formou o primeiro ser vivo? O primeiro ser vivo, o original, antes dele não tinha nenhum ser vivo? Como é que formou o primeiro ser vivo? E aí o Pasteur, claro, não dá conta de o quê? De falar isso. E aí a gente vai estudar aqui agora. A origem do primeiro ser vivo. A formação da protocélula, a formação do quê? Do probionte, que seria o primeiro ser vivo do planeta. Como é que vai ser formado esse primeiro ser vivo aí? Fechou? Só um minutinho aqui, meninos. Bora lá então. Como é que vai formar o primeiro ser vivo aí? E aí você tem isso aqui, né? Você tem essas várias propostas aqui, ó, para a formação do primeiro ser vivo, né? Como é que vai formar o primeiro ser vivo aí? Como é que vai ser formado o probionte, que é o nome que a gente dá para esse primeiro ser vivo, ou formação da protocélula aí, que é o primeiro ser vivo. E aí você tem a teoria o quê? Do probionte aí, ó, né? A primeira é essa aqui, ó, o criacionismo, né? E aí no criacionismo o que propõe, ó?
Olha o livro do Gênesis aí, ó, capítulo 1, versículos de 1 a 21. Deus criou o céu e a terra, que exista a luz, que as águas que estão o quê? Debaixo do céu se ajuntem num só lugar, que a terra produza relva e que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra. Então, o que que propõe aqui? O criacionismo propõe que o que Deus formou tudo, né, em 7 dias, depois descansou. E eu não quero nem entrar no método religioso, né? Mas tem essa proposta aí. E tem gente que vai mais longe hoje em dia, que acredita o quê, né? Nisso aqui, ó, no design inteligente. O que é o design inteligente? É uma proposta que permite afirmar que o quê? Que a vida foi formada, né? Por o quê? Pelo Big Bang, né? Pela grande explosão e pela formação e liberação de energia e pela formação aí, né? Das nebulosas, dos planetas e tudo mais. Só que ninguém explica como é que o que houve a grande explosão. Porque a energia do universo todo estava concentrada numa esfera do tamanho do quê? Da ponta de um alfinete. Ou estava concentrada, né? A energia toda na ponta e o quê? Numa esfera da ponta de uma agulha. E aí o que acontece? Ninguém consegue explicar como é que o que explodiu e como é que liberou toda essa energia. E a partir, né, da liberação de energia, formação de massa, nós tivemos a formação do universo inteiro. O que eles propõem? O design inteligente. Quem que foi a fagulha que explodiu, né? Toda o que a energia do universo para a construção dele? Tem gente que propõe que foi Deus, né? Inclusive você tem o bóson de Higgs, né? Que é a partícula de Deus, que seria a antimatéria aí, que vem explicar o que a formação de todo o universo aí, ó. Então, o criacionismo hoje, ele tem uma nova roupagem, né? Não seria Deus que criou todos os animais, todos os organismos, não. Mas que seria Deus essa energia, né? Que foi o que liberada, ou que foi o gatilho que existiu para a liberação aí, o que da energia, para a formação de todo o universo, de toda a matéria que tem no universo. Mas, enfim, tá aí, né? O criacionismo ou design inteligente. É uma proposta para a formação do quê? Né? Do universo e de todos os seres vivos. Agora, um grande problema do criacionismo, né, é que ele também é fixista. Ele propõe que tudo seja formado, ou que tudo foi formado, mas que tudo foi formado aí o quê, né? Como, né, tá aqui hoje. E aí a gente já estudou na evolução que não é assim, né? Os indícios evolutivos, né? A presença dos fósseis, as semelhanças bioquímicas, moleculares, as semelhanças anatômicas, fisiológicas, embriológicas, né? Tudo isso prova que teve o que? Organismos antes dos organismos que estão aqui. Então, um grande problema do criacionismo também é que ele propõe o fixismo das espécies. É tudo que está aqui hoje, tudo foi criado e tudo foi criado perfeito como está aqui hoje. E aí a evolução já provou que não é bem assim, né? Agora tem isso aqui também, ó. O que a gente tem aí? A hipótese da panspermia cósmica ou hipótese extraterrestres, ó. Inclusive, quem que acompanha lá no History Channel, ó, você tem lá o que? Os alienígenas do passado, você tem lá o que? Um monte de em busca dos OVNIs, né? OVNIs. Vocês viram aí também que o Pentágono agora comprovou realmente que teve identificação de OVNI aí há um tempo atrás. Então, vocês estão vendo aí que isso aqui pode parecer absurdo, mas não é tão absurdo assim não, né? E aí tem esse cara aqui, ó, o Eric von Däniken, né? Ele, em 1968, ele publica esse livro aqui, ó, Eram os Deuses Astronautas. Ele vai investigando o que no planeta inteiro, construções megalíticas que, segundo ele, né, na teoria dele, essas construções não poderiam ser feitas pela civilização que estava lá naquele momento. Então ele propõe aí, né, que a vida nossa pode ter sido auxiliada por seres extraterrestres aí, ó. E aí então a gente acha que o quê? Que isso aqui, ó, que a gente teve organismos viajando pelo espaço e que esses organismos, inclusive tem até nome, esses organismos, segundo os defensores aqui da panspermia cósmica, defensores da hipótese extraterrestre, eles propõem que tinham organismos que viajavam pelo espaço chamado cosmozoários. E aí que esses cosmozoários caíram aqui no nosso planeta, encontraram condições propícias aqui no nosso planeta, se desenvolveram e acabaram formando os seres vivos que tem aqui. Inclusive, olha isso aqui, ó, né? Bioquímicos famosos e físicos famosos, ó,
como William Thompson, o Lord Kelvin, né? O Arrhenius, o cara lá, o quê, né? O químico lá dos conhecimentos de base e ácidos. Então, eles propõem, né? E são defensores dessa abiogênese aqui, ó, né? Há um tempo atrás aí caiu um meteorito na União Soviética, que no meteorito tinha o quê? Tinha bases nitrogenadas. Tinha lá o que? Adenina, citosina, guanina, que são moléculas complexas e que estavam presentes na superfície desses meteoritos. Então isso aqui pode parecer meio absurdo, mas não é tão absurdo assim não, né? Vamos ver, né? A gente, os cosmozoários, ó. Inclusive isso aqui, com a descoberta das árqueas, reforçou muito isso aqui, né? Porque as árqueas são micro-organismos que vivem aqui no nosso planeta em condições muito extremas de vida, né? Vão viver aqui no nosso planeta em fontes termais, em fendas termais, né? Vão viver aí o quê? Vão viver aí dentro de vulcões, vão viver em altas concentrações salinas, vão viver em concentrações o quê, né? Ausentes de oxigênio. Então vão viver em situações completamente críticas e que essas situações são replicadas em outros planetas. Então, se elas conseguem viver aqui, muito provavelmente conseguiriam viver em outros pontos do universo. Então, isso aqui, ó, não é controverso, não é o que a comunidade científica aceita, mas é uma proposta aí de o quê, né? De formação aí do primeiro ser vivo, formação de vida aí no nosso planeta. Agora, o que a gente propõe mesmo é isso aqui, ó. O que a gente vai estudar e que propõe a formação do primeiro ser vivo, ó, é através disso aqui, ó, que é o que vai cair no seu Enem, né? A evolução gradual dos sistemas bioquímicos, ó. Isso aqui é a proposta mais aceita aí, né? E aí o que acontece, ó? Quem propõe isso de início é o Thomas Huxley, um biólogo inglês, ó, aqui ainda no século XIX, né? E aí o Huxley propõe isso, ó, junto com esses dois caras aqui, ó. Junto com o quê? Com o Haldane e junto com o Oparin. Então ele vai propor isso aqui, ó. O que esse sistema gradual, né? O que essa evolução gradual dos sistemas químicos propõe? Que a vida foi formada no planeta Terra através de um longo, né, e gradual processo de combinação química. Então, o que aconteceu? Provavelmente, ao longo do tempo, as substâncias químicas foram formadas, estavam presentes na atmosfera, e presentes na atmosfera, elas o quê? Tiveram reações, contatos, colisões, e a partir disso, os elementos químicos mais simples foram se o quê? Agregando, foram se ligando e acabaram formando aí o quê? Compostos mais o quê? Complexos. E esses compostos mais complexos foram trazidos da atmosfera do nosso planeta para a nossa superfície. E a partir do momento que vieram para a superfície, criaram condições químicas, né, apropriadas, junto com as condições físicas e químicas do planeta, para a formação do primeiro ser vivo. Então, a gente acredita que existiam gases na atmosfera primitiva, né, que a gente vai ver aqui agora, e esses gases na atmosfera primitiva, o que eles permitiram? Uma combinação lenta e gradual, né? E aí, a partir dessa combinação lenta e gradual, houve a formação de vida aí. Fechou? Hoje à tarde a gente termina essa parte aqui. Já deu o horário da nossa aula aqui. Alguma dúvida aí, meninos? Vou ativar o som de vocês. Alguma dúvida nessa parte aí? Tá tudo certo? Ainda bem que a internet não caiu, né, menino? Deu pra gente fazer a nossa aula. Ué, não vai ter aula essa semana à tarde, não? Por quê? Ah, a prova? Mas a prova não foi semana passada? Ixi. Essa semana é prova de quê? Ah, a nossa prova é semana que vem? Tá. Ué, eu não estava sabendo disso, não. O que que deu? Por que que não teve a prova semana passada?
Ah, tá. E deu certo? Ontem deu a prova certinho? É, a plataforma é complicada, né? Mas ontem a prova foi certinha? Ah, que bom, então. Graças a Deus, então. Então tá, meninos. Boa prova para vocês o que hoje. Um beijo, um abração. Então até semana que vem, né? Valeu, Aninha. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Lizzy. Tchau, meninas. Tchau, Gabriela.